Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. O evangelho proposto para este domingo, em que celebramos uma festa que quase não nos recordamos, porque de tempo em tempo é que ela cai no domingo. A festa solene da dedicação da Basílica de Latrão, a primeira das basílicas da igreja, dedicada lá ainda pelos anos 320, 330, no início da era cristã. O evangelho proposto, João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombos, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Irmãs e irmãos, este rito, chamado de purificação do templo, o evangelista o apresenta bem no início do seu relato, capítulo 2, é o iniciozinho do ministério de Jesus. Esta cena que acabamos de ver, a conclusão dela lembra muito as conclusões dos grandes feitos, como os milagres que Jesus realiza. Os milagres eram realizados para gerar nos discípulos um acreditar na Escritura, um crer na palavra de Jesus. E aqui também é assim. Vamos aos elementos que compõem esta cena. Primeiro vale lembrar uma nota. Nós estamos por esses dias celebrando aí no Brasil, com a participação da igreja, com comissão vinda do Vaticano para a COP30. E alguém vai dizer assim: isso é pauta woke, isso não tem nada a ver com fé. Como é que na festa da dedicação da Basílica de Latrão, a primeira das basílicas cristãs, vem falar de COP30? Leia a primeira leitura de Ezequiel 47, reze o Salmo 45. E a segunda leitura, apenas algumas imagens brevemente. Naqueles dias, Ezequiel: o homem fez-me voltar até a entrada do templo, eis que saía água de sua parte subterrânea na direção leste. E ele levou-me e saía água na direção sul, oeste e todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Essas águas correm para a região oriental, descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. O mar morto volta a viver. Onde o rio chegar, todos os animais ali se movem e poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali
desembocam as águas que trazem saúde e haverá vida onde o rio chegar. A Assembleia Litúrgica é um rio que corre e faz a natureza reviver. Renasce o Mar Morto, os rios, as nascentes machucadas, os biomas feridos renascem. Nas margens, juntos ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas, suas folhas não murcharão, seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Vá para a COP30 rezar a criação com o profeta Ezequiel. O Salmo 45. Os braços de um rio vêm trazer alegria. À cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem pode abalar? Deus está no seu meio. Conosco está o Senhor Deus de Jacó. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus. De novo, o tema da criação, o tema da comunidade, o tema dos dramas mostrou-me um socorro na angústia. Assim não tememos a terra, se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria, símbolo da fecundidade do amor de Deus. A segunda leitura, carta de Paulo aos Coríntios, apenas um versículo. Vós sois a lavoura de Deus, a construção de Deus. Basta, né, gente? Voltemos ao Evangelho. Bastam essas imagens. Vós sois a lavoura de Deus. Pronto. João, capítulo 2, versos 13 a 22. Os acontecimentos da vida de Jesus, o evangelista João põe sempre próximos aos grandes acontecimentos do calendário das festas litúrgicas de Israel, para dizer que Jesus é a nova expressão de interpretar essas festas e de celebrá-las. Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Vou fazer uma pergunta extremamente complicada e tensa. Que mal a bancada dos bois, das ovelhas, das pombas e dos cambistas do mercado fazem para a igreja hoje? Jesus encontrou, fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O chicote de Jesus hoje expulsa quem? Quem teria coragem de aplicar este evangelho em quais mesas e em quais grupos e em quais perfis que hoje assolam e sufocam a igreja? Por que o chicote de Jesus deveria comer hoje? Espalhou as moedas. Quais moedas hoje? Quais mesas Jesus derrubaria hoje? Às vezes, um velho bispo me dizia isso há pouco tempo. Um homem muito sábio. Se Jesus entrasse no templo hoje, ele derrubaria as bancas da própria igreja. Às vezes nós entramos nas igrejas, tem cartaz para tudo, banca para tudo, mas não tem a centralidade que é Cristo, e Cristo que é a fonte e que transforma-nos numa construção, numa lavoura de Deus, num edifício e num rio caudaloso de fecundidade para o mundo. Parece que a igreja só existe pelas mesinhas que estão nas entradas, vendendo coisas e recebendo coisas, mais nada. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O que configura comércio hoje na igreja? Quais apelos comerciais nós temos hoje na igreja e que precisariam ser, às vezes não tem banca nenhuma,
mas o discurso e a prática é toda apelo comercial. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Entre mesa da palavra, mesa da Eucaristia e as mesas das vendas e das campanhas, que nós saturamos o povo e parece que se não tiver campanha para arrecadar, a gente não tem nem motivo e nem coragem de celebrar. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Quantos ainda hoje perguntam isso a Jesus? Alguns pregadores entusiasmados de certas igrejas dizem assim: vem ver se Deus é Deus ou se Deus não é Deus. É o mesmo que os judeus falam a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Jesus diz: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Eles reivindicam: 46 anos foram precisos. De fato, o Império Romano, através do rei que dominava a Palestina, tinha gasto uma fortuna para expandir e construir um mega templo que nem chamava mais de templo de Deus, o templo de Herodes, que no ano 4 da era cristã tinha sido terminado. Jesus estava com 4 aninhos quando a reforma do templo tinha terminado. Em 70 depois de Cristo, foi o cerco romano que destruiu este templo, dispersou os judeus. Só restam pedras dos muros até hoje. E Jesus está onde? Jesus diz, o texto diz, mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Jesus acaba de inaugurar e apresentar o novo conceito de templo. Nós, cada uma e cada um de nós. Seu corpo. E por ele ressuscitado, ele ressuscitou em carne, em osso, em alma, em divindade. E esse templo ninguém mais destruirá. A ressurreição de Jesus decide o resto. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. A ressurreição de Jesus serve constantemente para recordar, para lembrar, para acreditar, para ter a Escritura, a mesa da Escritura, a mesa da palavra, como a fonte da verdadeira ciência e do conhecimento de Deus. E não as mesas. Certas pregações sobre o dízimo, a gente sai da igreja perguntando assim: se o dízimo é tão poderoso, que valor tem a morte de Cristo? Parece que eu é que salvo a situação dando dízimo. E o que foi que Jesus fez dando a sua vida na cruz? Que todas as nossas ofertas sejam expressão. Toda a nossa colaboração com a igreja, toda a nossa participação, não seja para merecer o chicote de Jesus hoje nas bancadas que dominam nossa igreja, mas todo o nosso serviço seja expressão desse único, irrepetível e eterno serviço, a oferta do seu corpo para a salvação do mundo. Amém.